Olá pessoal, então vamos lá para a resolução dos exercícios de 12 a 16 sobre o núcleo celular e mitose. Bom, então a questão 12, caiu na Unicamp. O esquema abaixo representa 3 fases do ciclo celular de uma célula somática de um organismo diploide. Então essa figura aqui. Qual o número de cromossomos em uma célula haploide do organismo em questão? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, então é o seguinte, na anáfase aqui, ó, esse desenho aqui, ele caracteriza bem a anáfase, em que os centríolos estão nos polos opostos, puxando os cromossomos um para cada lado. E aqui nós podemos contar, ó, 1, 2, 3, 4 cromossomos de cada lado aqui, certo? Então, quando a gente fala em ciclo celular, a gente está falando em mitose, porque aí é um ciclo. A célula cresce, se divide em 2 células filhas idênticas, cresce novamente, né? Fase G1, growth 1, cresce, sintetiza proteínas, entra em fase S, sintetiza DNA, duplica seu DNA, entra em fase G2, se prepara, sofre mitose. Ok? E aí entra em intérfase de novo, que é G1, S, G2. Mitose, intérfase, mitose, intérfase, mitose, intérfase, mitose. Então se fala em ciclo celular mitose. E aí ele está falando aqui que essa célula diploide é uma célula somática de um organismo diploide. Qual o número de cromossomos em uma célula haploide do organismo em questão? Justifique sua resposta. Então, se a gente vê esse primeiro desenho aqui, ó, que a célula está em intérfase, vamos olhar bem. O núcleo está bem definido, o centríolo não está duplicado, é uma intérfase, provavelmente. Aqui, com essa configuração, né, com os centríolos um em cada polo e os cromossomos já sendo separados, os centrômeros dos cromossomos já sendo separados, caracteriza a anáfase. E essa aqui já seria o fim da telófase, que é a última fase da divisão celular em que a célula já está sofrendo citocinese, ou seja, ela já está se dividindo em 2, já está se separando em 2 unidades, ok? Então aí ele pergunta, né? Qual o número de cromossomos em uma célula haploide do organismo em questão? Justifique sua resposta. Então, se aqui é uma célula diploide e ela tem, ó, 4 cromossomos, né? Ah, professor, mas não são 8 cromossomos? Sim, mas ela está se dividindo em 2 células diploides com 4 cromossomos, perceba. Antes eram 4 cromossomos duplicados. O que é diferente de 8 cromossomos, viu? As cromátides irmãs dos cromossomos duplicados estão ligados no mesmo centrômero, então a gente fala que é um cromossomo só. Então, qual o número de cromossomos desse organismo em questão? De uma célula haploide? Bom, se a gente acabou de ver, contou os cromossomos de uma célula diploide, são 4, então uma célula haploide vai ter 2. Uma célula diploide é uma célula 2N, ela tem pares de cromossomos, ou seja, ela tem os cromossomos homólogos. Uma célula haploide vai ter um de cada. Beleza? Então, nesse caso, como a gente pôde perceber, o 2N dessa célula é igual a 4. Então, o N será igual a 2.
Então, uma célula haploide desse organismo em questão terá 2 cromossomos apenas. Vamos ler a resposta do livro. A célula no esquema é uma célula somática diploide e, como pode-se ver na figura da anáfase, possui 4 cromossomos, 2n igual a 4. Uma célula haploide desse organismo apresentará 2 cromossomos. Ok. Letra B. Identifique se a célula representada é de um animal ou de uma planta. Aponte as características que permitem fazer a sua identificação. Justifique. Bom, pessoal, então vamos lá. Pelas características mostradas nas figuras, quais são essas características? Citocinese centrípeta, ou seja, ela começa de fora e vai formando uma cinta em volta da célula. Citocinese é quando ela vai se dividir em 2. Então, na célula animal, forma-se essa cinta aqui no meio e ela vai estrangulando a célula até que ela se divide em 2. Ah, mas não é assim que acontece em todas? Não, na célula vegetal não é assim que acontece. Então, isso é um ponto a favor de que é uma célula animal. Presença de centríolos nos centrossomos. Presença de centríolos. Presença de centríolo, célula animal. De maneira geral, né? Tem algumas células vegetais aí que tem flagelos, o seu gameta, mas é exceção. A regra é centríolo na célula animal. E outra coisa, não há parede celular nesse desenho, né? A gente não percebe, a gente vê só a membrana. E parede celular que é uma característica de célula vegetal. Portanto, trata-se de uma célula animal. E na célula vegetal, professor, como é que acontece a divisão? Então, nós temos lá a célula vegetal com a sua parede celular, de celulose. Ocorre a migração dos cromossomos, forma-se o núcleo e começa a haver deposição de uma lamela primária aqui, ó. Então começa a ter a deposição de membrana no meio e celulose nessas lamelinhas aqui. E aí elas formam uma parede celular com uma membrana plasmática aqui entre elas. Então é o que a gente chama de citocinese centrífuga, porque ela começa do meio e vai se espalhando, né? Então essa deposição dessa membrana plasmática aí, dessa parede celular, começa no meio da célula e vai se estendendo até formar uma parede que divide as duas. Essa é a diferença. Por isso que a gente pode concluir que trata-se de uma célula animal em divisão. Vamos lá para 13. UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A soma das porcentagens de guanina e citosina em certa molécula de DNA ou ADN é igual a 58 do total de bases presentes. Então vamos aqui, ó. Guanina mais citosina igual a 58%. Ok. A. Indique as porcentagens das 4 bases, adenina, citosina, guanina e timina nessa molécula. Bom, pessoal, então é o seguinte, ó. Aí a gente tem que lembrar lá na molécula de DNA que a base guanina, ela se liga à base citosina, sempre.
E a base adenina se liga à base timina, sempre. Então, A liga com T, C liga com G, sempre. Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho um DNA, né? C, 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 G. Certo? Quantos Cs? 1, 2, 3. Quantos Gs? 1. E do outro lado, como que será que vai ser? Vai ser complementar, já que C liga com G, nós teremos 3 Gs e 1 C. Então, a quantidade de guanina é sempre a mesma que a quantidade de citosina. Entenderam? Então, se G mais C é igual a 58 e G é igual a C, então eu vou ter que a quantidade de guanina é igual a metade disso aqui. Quanto que é metade de 58? 25 mais 4, 29%. E quanto que é a quantidade de citosina? 29%. Certo? E as outras? Bom, se é complementar, toda timina vai ligar com adenina, toda adenina vai ligar com timina. Ok? Então, o mesmo número de timinas vai ser o número de timinas vai ser o mesmo número de adeninas. Vai ser igual. Nossa, entrou uma mosca aqui. Ai, que raiva. Então, vamos lá. G igual a 29%, C igual a 29%. Se G mais C igual a 58%, quanto falta para chegar em 100%? 42. Então, T mais A igual a 42%. Para chegar no 100% de bases. T igual a 21%. A igual a 21%. Tudo bem? Explique por que é impossível prever a proporção de citosina presente no ARN mensageiro codificado por esse trecho de ADN. Bom, pessoal, porque a proporção de bases apresentadas se refere às duas cadeias de molécula de DNA, não sendo possível determinar a proporção de citosina na cadeia de RNA mensageiro que será transcrita. Como assim, professor? Você está lendo aí no seu livro, fica fácil, né? Fica, né? Fica um pouco mais fácil. Ó, pessoal, é o seguinte, ó. Você tem uma molécula de DNA. A, T, C, G, C, G, CG. A molécula de RNA que será transcrita será sobre esse molde ou sobre esse molde. Por isso não é possível prever. Se for sobre esse molde, ó, no caso nós teremos 3 citosinas. Agora, se for sobre esse molde, nós teremos 3 guaninas. Então não é possível prever. Certo? Porque aqui nós estamos vendo o total nas duas cadeias de DNA. Mas vamos supor que, assim, provavelmente não seja assim, mas enfim. Vamos supor que 29% esteja nessa cadeia e os 29% de guanina esteja todos presentes aqui e os 29% de citosinas todas aqui.
Então, não é possível prever. Pode ser que o RNA tenha a mesma proporção, pode ser que não, né? Entendeu? Depende de qual cadeia molde de DNA ele foi transcrito.